O mais importante na vida não é a vida, é a vivência. O mais importante nos sonhos não são, de facto, os sonhos, são as realizações. Caro internauta, saudações de acordo ao horário em que estiver a ver e a ouvir esta programação. Este é o Educast, Conhecimento em Movimento, o único programa que coloca o conhecimento à disposição de todos. Entretanto, esteja bem acomodado, chame a mãe, chame o pai, chame, se possível, a madrasta e diga: nós já chegamos. E já agora gostaríamos aqui de estender as nossas saudações aos nossos parceiros, aqueles que de facto acreditam no Educast. Falamos propriamente, senhoras e senhores, da Odontofarma, empresa capacitada e especializada nos cuidados orais. Falamos da boca, a constituição da boca, dentes. Entretanto, se tiver um problema, solicite os serviços da Odontofarma. Falamos também de mentes livres. A questão de leituras, e tal como costumo dizer, ler não dá sono, dá sonhos. Então, adira aos serviços dessa grande empresa. Temos também o ponto de vista que é uma das ramificações do Educast, da educação, que é, na verdade, o centro das atenções e, claro, a grande empresa realizadora deste podcast. Quanto a mim, provavelmente não preciso me apresentar, ok? O caro internauta, os nossos fiéis conhecem quem fala, mas aqui as atenções estão viradas ao nosso convidado e para quem consegue ver as imagens agora, consegue aqui observar um convidado assaz interessante, um convidado que tem feito muito pela cultura a nível de Angola e além fronteiras. Falamos propriamente de António Guimarães. Ele poderá se apresentar para não roubar as palavras da boca. António Guimarães, bem-vindo. É um prazer estar aqui consigo a partilhar este painel, ok? Claro, como apresentador. Bem-vindo, Micasa Sucaça. Obrigado, Tito. Obrigado a todos que estão a acompanhar o Educast. Obrigado pelo convite, a todos os parceiros envolvidos neste projeto. Pois, E nós estamos aqui para, então, dar a energia necessária e o pois. nosso contributo, como temos estado a fazer sempre que nos é chamado, sempre que nos é solicitado. Muito obrigado pelo convite. Sim, senhora. Bem, internauta, quando nós falávamos que é um convidado assaz interessante, não estávamos a mentir, atenção à jogada. Mas pronto, já começando com o nosso programa, mas antes mesmo de entrarmos no EPS, no nosso tema, aquilo que nos apraz, quem é António Guimarães? Olha, António Guimarães é António Guimarães, como dizem. Como dizia Ok, alguém, não há nada de novo debaixo do sol. Então, António Guimarães digamos, um jovem senhor, estamos a entrar aí para a idade um pouco ok, mais adulta. ok. É produtor, realizador cinematográfico, dentre outras atividades e profissões que a gente tem. Eu prefiro que me cataloguem mesmo como produtor e realizador cinematográfico. Pois é. Portanto, o António Guimarães reside no AMO há algum tempo, aproximadamente 10 anos. Eu sou natural de Malange Pois. e, portanto, trabalho, eu amo essa cidade, eu gosto dessa cidade. É uma cidade viva, uma cidade linda, Certo. com pessoas interessantes. Então, praticamente o António Guimarães digamos, é um eterno peregrino naquilo que são as artes cinematográficas em Angola, no Ambo, em qualquer outra parte do Do mundo. mundo. Então, o Antônio Guimarães é essa pessoa Ok, simples, leve e por aí fora. ok. Sou um pouco observador, um pouco tranquilo, mas também Muito rigoroso. sempre quando é necessidade, né? Sempre quando é necessário, Pois. também porque, vejamos, né? Que se nós não começarmos a disciplinar a juventude com aqui os critérios da rigorosidade, acreditamos nós que pronto, há muita banalização de determinadas coisas. Pois, pois. Há esta leveza que as pessoas fazem as coisas, as pessoas olham para ti com uma leveza, olham para aquilo que você faz como banalização. Então, a verdade de se repor a esta rigorosidade é necessariamente para dizer às pessoas que António Guimarães é António Guimarães
por conta daquilo que faz e aquilo que ela acredita, e quando acredita, claramente coloca fé, alma, crença para que as coisas ocorram da melhor forma possível. Eu acredito Maravilha. nisso. Ok. Sim, senhora. Poxa. Breve introdução e falou algo muito interessante que é, na verdade, o resultado daquilo que se sonha. E a quando do princípio do nosso programa nós especificamos o mais importante nos sonhos não são de facto os sonhos, mas sim as realizações. Nós estamos aqui com um realizador do século, como vai já justificar esse adjetivo, e aquele que realiza geralmente costuma ver prazer naquilo que é a vida, que são os sonhos e não só. Bem, nós estamos aqui para falar do futuro do cinema em Angola, mas não se fala do futuro sem antes falarmos do presente. Entretanto, qual é o contexto atual do cinema em Angola? Como realizador, como um cineasta, não, é? Não observou aqui essa particularidade, mas nós somos pesquisadores, fomos lá buscando, e até porque a realidade nos mostra, como cineasta, como realizador, qual é, na verdade, a realidade do cinema cá em Angola e particularmente na província do Ambo. Oh, já. Já estamos a... Pois Deixa eu é, saudar pois em é. particular. Pois, Tem aqui alguém no estúdio, a minha parceira que está andar comigo. pois, E, na verdade, é uma excelente atriz, pois, a pois. senhora Karina Carvalhada. Portanto, era para abrir essas aspas também. E começamos a entrar num tema muito. Eu gosto. Pois, Eu pois. gosto de falar disso, mas também esses são temas assim muito problemáticos quando se surgem várias narrativas à volta disso. Mas qual é o estado atual do cinema angolano? É, Isso é tipo daquelas perguntas que eu acompanhei num debate quando perguntaram o que é angolanidade, né? ok. Uns foram buscar várias referências bibliográficas, Pois, pois. muitas teorias, e Teorias. pronto. Há uma veio lá no painel que disse, pronto, a angolanidade é aquilo que nós vivemos, mas nada. Então, tipo, a realidade do cinema atual é isso que nós vivemos, não tem outra Não tem história. outra história. Não tem. E aqui é muito interessante a forma como, se calhar, a sociedade vai crucificando as pequenas produções que vão, de forma isolada, vão surgindo. E tentar aqui trazer grandes comparações como as produções feitas na indústria. Então, o Estado de Cinema angolano, eu acho que nós estamos num bom caminho. Num bom caminho no sentido de que ainda há produção a ser feita, não que seja muita produção, né? Gostaríamos que tivéssemos mais produção. E aqui a questão da qualidade já vamos chegar lá, porque mesmo no surgimento daquilo que o cinema, com os irmãos Lumière, a história reza que o cinema, no seu surgimento, foi arte da representação em tela culta. Quer dizer, tela culta era colocar um caixote à frente, e o espectador, ou seja, o realizador nessa altura fica atrás desse caixote a fazer espetáculo. Ok. Era efetivamente cinema de espetáculo. E quando transita da França para a América, Pois é. ali onde as pessoas conhecem Hollywood Hollywood, e pois São é. Francisco, é onde os irmãos Lumière efetivamente aterraram quando vinham do processo imigratório. Ok. Portanto, a história começa efetivamente ali. E mesmo lá onde as grandes referências de cinema, também começou com coisas a serem feitas sem Sem qualidades. qualidades, Sem pois. muita qualidade, vamos dizer sem qualidade, sem muita qualidade, sem muita exigência. Ok. Então, eu sou daqueles que abraça a massificação, porque a massificação é o fenômeno de surgimento em massa, ok, desses fragmentos cinematográficos e esses movimentos. E dali, desses movimentos, vai nascer, vai crescer a qualidade que o público tanto quer. Ok. Mas o momento, o estado atual, efetivamente, que o Sim. nosso cinema angolano vive é de massificação. Mas precisamos ainda de massificar, precisamos Ok. incentivar a massificação. Precisamos que esses produtores, esses pequenos realizadores, continuem, vão produzindo mesmo. E aqui, sem muitas críticas, deixam os jovens trabalhar ainda. Porque vai chegar um período, vai chegar uma fase, efetivamente, que
vai-se olhar para a qualidade. Ok, produzimos. Imagina que podemos chegar a um recorde, agora já está, já conseguimos fazer a nível de Angola 100 filmes por ano. É um bom número. Nós vamos chegar a períodos que vamos chegar, não, 500 filmes por ano, Ok. ok. Dentre esses 500 filmes que foram realizados por ano, quais 10 já começam a observar os critérios da qualidade? Certo. Ali sim vamos começar a olhar no cinema em grande espaço. Mas se me perguntar qual é o estado do cinema atual, eu acho que é saudável. É Saudável saudável, dentro ok. do nosso contexto, dentro da Ok. nossa realidade, em que há heróis a fazerem, há heróis a produzirem de forma independente, sem recursos, sem meios, sem apoio, sem nada. Então, é esse movimento que vai crescendo. E aqui, apelar, se calhar, à sensibilidade das pessoas para poderem abraçar. Porque se as pessoas querem ver qualidade, primeiro têm que abraçar essa massificação, essa quantidade. Pois. Porque não vai haver qualidade sem que necessariamente haja essa quantidade. Ok. Então, de forma prática, tática, resumida, o estado de cinema em Angola É é saudável. saudável. Pois é, António Guimarães diz que o cinema em Angola está saudável. Entretanto, inibindo aqui a possibilidade de fazer certas questões, os nossos internautas foram ali questionando que tipo de doença existe no cinema, qual é o diagnóstico, mas pronto, já que essa letargia quando dessa frase. Entretanto, falou aqui da quantidade, o que significa que em Angola faz cinema, mas de forma quantitativa. Efetivamente. Ainda não estamos na qualidade. Tá bem. Ok, o que falta então para de facto conciliarmos a quantidade da qualidade e sermos vistos, tidos e achados a nível do mundo? Olha, a quantidade, isso reflete também na realidade, do ponto de vista técnico que nós temos em Angola. Falo concretamente de meios. Pois. Quando eu me refiro de meio, estou a falar meios técnicos, Certo. recursos humanos qualificados para efeito e toda uma estrutura econômica montada para o exercício dessa atividade que Angola não tem. Portanto, o que é que falta para ver qualidade? Claramente falta estes três elementos que eu aqui mencionei, porque o surgimento desses três elementos, imagina a técnica. A técnica tem que ter, tem que existir a técnica. Depois tem que haver a mão de obra qualificada. Depois tem que haver um sistema econômico para este segmento. Juntando esses três elementos, nós estamos a falar de surgimento da indústria. E quando já se fala de surgimento da indústria, efetivamente, que tudo que passa por uma indústria, claramente que é um produto cultural transformado. Logo, ela vai obedecer todos os critérios necessários para que essas obras tenham efetivamente qualidades e aceites a nível do panorama mundial. Ok. Efetivamente, então, essa qualidade é o resultado daquilo que nós consumimos apenas. São filmes, são produtos gravados para consumo interno. Para o consumo interno, não necessariamente efetivamente para o consumo externo. Ok, Para o ok. consumo externo existem vários outros critérios. Por isso é que estamos a dizer categoricamente, nós estamos num processo de quantidade. Quando eu digo quantidade, isso também não inibe a possibilidade que no meio desta quantidade possa aparecer um que tenha qualidade, seja um ou outro que tenha qualidade. Ok. Mas nós estamos a falar de grosso modo, nós estamos a Exatamente. falar em geral. Pois, Se a pois. gente olhar para as generalidades, nós estamos a falar que estamos num processo quantitativo, ainda Ok. não é um processo qualitativo. Para entrar no processo qualitativo, exige efetivamente estes recursos aqui mencionados. Porque, imagina, uma obra cinematográfica é uma obra técnica. Primeiro, é uma obra técnica. Segundo, é uma obra científica. Ok, terceiro, é uma obra cultural. Pois. Então, três esses elementos devem estar presentes numa obra cinematográfica. E não é o caso que nós vemos nas nossas obras. Pois. As nossas obras, muitas vezes, são produzidas no intuito do conhecimento empírico, Ok. que é um conhecimento necessário, mas precisamos efetivamente aperfeiçoar. Para aperfeiçoar, vamos precisar de pessoal qualificado. Exatamente. Nós não temos, aqui podemos discutir até amanhã, até à noite. Nós precisamos
de pessoas qualificadas. Quando eu estou a dizer qualificadas, são pessoas que tenham conhecimento técnicos e científico e que praticam, Ok, ok, ok? ok. Técnico e científico. O conhecimento empírico, ele vale o que vale. Pois, Dá resultado, mas ele não dá resultado sustentável. ok. Por que é que vai acontecer no conhecimento empírico? Por ele não ser um conhecimento sistematizado, a pessoa que está a desenhar ou a conduzir ou a produzir essas obras na base do empirismo, há obras que ele vai acertar alguns pormenores, há obra que ele vai errar, Exato. porque não há ali um conhecimento sistematizado. Ok. Mas as pessoas que trabalham com conhecimento técnico e científico, efetivamente, eles têm pouca chance de errar. Ok. Porque é um conhecimento sistematizado, ele sabe efetivamente o que está a fazer, ele sabe o que é que dá erro, o que é que dá sucesso. Então, é isto que efetivamente falta no nosso cinema angolano. Ok, com isso quer dizer que cá em Angola não existem, na verdade, instituições a formarem jovens sonhadores, cineastas, realizadores. Não temos universidades, não temos escolas aqui em Angola que realmente capacita o jovem a fim de qualificá-lo para o mercado de trabalho. A formação de cinema é formação técnica, é uma formação muito séria. Ok, De aquilo que a gente vai fazer no diagnóstico no nosso sistema de ensino angolano, não só, pior ainda, para o cinema, mesmo se tu olhares para outras áreas, são mais livros. É necessário, né? Conhecimento filosófico. Mas a técnica, pois, pois. o que está na base da técnica é a Exato. experimentação. Pois. É que é a base experimental. E a base experimental exige conhecimento técnico. E o Pois. conhecimento técnico exige ferramentas técnicas para que esse conhecimento seja praticado. Então, a grande dificuldade é, existe uma outra instituição, tem a Easy Art em Ok, Luanda, ok. tem uma outra, penso que é bem alguma coisa parecida, é, tem o Cefojor, que vai dando algumas formações técnicas também na área, mas nós estamos a falar, precisamos qualificações. Pois. Precisamos qualificações. O que há, às vezes, são cursos de superação. Nós temos Ok, que. ok. Os cursos de superação é superar o quê? Superar alguém que já tem alguma base. Exato. Não formatar alguém do zero. Não Exato, tem. Então exato. precisamos qualificar essas pessoas. Precisamos cursos. Quer dizer, aqui mais do que ser um curso que tu tens que operar, ela passa do curso para a profissão. Precisamos profissionalizar as pessoas. E para profissionalizar as pessoas nessa área, precisa-se desses cursos de especialização, com as componentes teóricas e as componentes práticas, as oficinas, é assim em que o mundo lá fora funciona. E nós aqui ainda estamos efetivamente aqui. Não temos, está difícil. Há institutos superiores, universidades a formarem em cinema, mas é aquele cinema do ponto de vista filosófico, são as teorias de cinema. Ok, ok. São O as cinema não é teorias. teórico, é prático. Ela tem essas duas componentes, né? Pois, pois, A parte filosófica é porque tu tens que entender o campo. pois. Agora, a parte prática é para a materialização da Exato, ideia, é ali pois. onde estão as oficinas. Exato, E o que exato. interessa efetivamente é as oficinas. Pois. Teoria, a filosofia, ok, mas a praticidade faz com que esta profissão, né, esta arte seja efetivamente sustentável. Ok, maravilha. Prontos, o teor do cinema ultrapassa a prática, mas que para existir o cinema e claramente internacionalizá-lo, precisamos, na verdade, praticar, não é, das oficinas, né, melhor dito, para que realmente possamos ter um cinema saudável a fim de podermos atrair todo o público. Sim. E qual é a visão, como realizador, como um cineasta, qual é a visão que tem e em quanto tempo pretende alargar as suas obras a nível do mundo? Olha, há quanto tempo? Talvez até morrer, né? Porque enquanto Ok? nós começamos, vamos trabalhando. Mas aqui era importante, se haver abertura, porque assim,
não existe nada que ocorre num Estado, numa localidade, num país, numa região, numa aldeia, numa comuna, sem que o Estado, né, a figura do Estado, o governo, tome as rédeas. Certo. Você pode ser a mente brilhante, podes ter os maiores, mas você precisa das estruturas do Estado para que isso efetivamente ande. Essa base. É inegociável Isso isso. é uma coisa que não se negocia. Pois, pois. Portanto, para que essas obras possam ganhar efetivamente a qualidade e que possam ir para fora, para o mundo afora, etc., precisa-se efetivamente que o Estado cria estas condições. Cria essas condições. Porquê? O cinema é caro. Pois. É muito caro. É muito caro. Quando nós estamos a falar cinema, nós estamos a falar de um conjunto de elementos, de fatores que incidem para que efetivamente aquele filme de 1 hora e 20 e 30 que as pessoas assistem em casa ocorreu um processo muito burocrático e Pois é. técnico e complexo. Está a perceber? Então, aqui para que é preciso que o Estado comece a efetivamente a olhar nisso, a olhar e criar, quando eu digo que o Estado tem que criar condições, tem que criar estruturas para o feito. Estrutura para o feito. Porque senão, o que vai acontecer é o mesmo, é o que está a acontecer. É o cinema independente. Cinema independente é os realizadores que têm vontade de fazer com alguma curiosidade, sem controle, sem efetivação, sem nada, vão fazendo alguma coisa. Mas para que isso seja alguma coisa sustentável, o Estado, o governo, tem que criar condições sine qua non para que isso seja efetivamente uma realidade aplicável. Ok. Desde o ponto de vista dos acessos Pois. ao material entrar no país. Ok. Isso é o Estado. As políticas públicas. Pois é. O acesso do material. A qualificação. Imagina, eu, Antônio Guimarães, posso ter iniciativa, né, com um pouco de conhecimento que eu tenho na área para formar. Mas para formar eu preciso de estrutura, Exatamente. Materiais preciso de sustentáveis. materiais, preciso. Ok. Há coisas aqui que eu vou ter que recorrer à figura do Estado nesse processo que é incisivo. Isso não há. Ok. Imagina, pronto, o Estado vai fazer um levantamento, né? O Estado vai fazer um levantamento, ok, precisamos massificar o cinema. Nos anos 90, o Estado já tinha essa estrutura criada. Pois. Nos anos 80, 90, já se fazia efetivamente cinema, a sério. Ok. Pergunta aí ao mais velho Oscar Gil, pergunta ao Conta Tomás Ferreira. Já tinha essa estrutura. Já estava a emigrar efetivamente para a indústria. Já se fazia Ok. isso. Ok. Depois então do processo da guerra, isso declinou-se. Já ninguém olha efetivamente para esse setor. Por isso, se a gente olhar aqui para a cidade do Amo, conseguimos ver os cinemas que existiam. Pois. O Guaraná, o Estúdio 407, o Estúdio São João. Quer dizer, o Estado já tinha pensado efetivamente nos anos 80, 90 nisso. Já funcionava. Ok. As pessoas iam lá assistir filmes. Uns filmes internacionais, mas filmes também nacionais. Pois é. Então, aqui está, a figura do Estado. E o que está a faltar para o Estado voltar a pensar? Ou seja, embora não seja o mesmo, não é? Embora não seja o mesmo dos anos 90, 80, mas o que falta para de facto pensarem seriamente na instituição cinematográfica, na indústria cinematográfica, porque na verdade existem aqueles que estão a fazer. Sim. Estão a usar o que têm, estão na verdade, com pouco, estão a mostrar resultados. Sim. Entretanto, o que falta para que o Estado pense nisso? Epá, o que falta, já faltou mais. Já faltou mais. Já faltou mais. Eu hoje olho Ok. que a realidade é diferente. O Estado tende a se abrir Ok. para estas realidades. Porque desde o momento que as coisas vão surgindo
há coisas que o Estado não tem escapatória. Ok. Ou é ou não é. Ok. Então, quando eu digo já faltou mais, é porque já alguma coisa, algumas coisinhas, algumas coisas, o Estado vai fazendo, como a criação desses institutos, etc. Mas agora o que o Estado precisa olhar, ver, é as condições técnicas de produção. Ok. E eu já disse, eu já defendi isso, essa tese, num outro fórum, tal como se faz, tal como nós temos, efetivamente, né, os estudos de produção, televisão pública de Angola, Pois. nós, em Angola, também podíamos ter esses estudos ligados a cinema, só mesmo para a produção de ficção. Pois. Que o Estado pudesse fazer esse investimento, porque o privado não consegue fazer isso. Porque o privado quer efetivamente retorno imediato. Pois. Mas, se vamos entrar para a massificação, para depois a profissionalização e depois para a sustentabilidade, não, alguém tem que injetar, alguém tem que investir e esperar um retorno a médio e longo prazo. Exatamente. A única figura em que aparece para sustentar isso é O o Estado. Estado. Ok. E falando nisso, um internauta fez uma questão assaz interessante. Se lhe dessem 100 mil dólares para investir em cinema em um ano, o que faria? Eu acho que pudesse materializar aqui um sonho de longa data. Eu acho que poderia dar início da construção, se calhar, da primeira cidade cinematográfica em Angola. Ok. Eu acho isso. Ok. Primeira cidade cinematográfica em Angola. Yeah, Ok. yeah. Assaz Assim interessante. mesmo. Eu acho que Em um ano. Aqui não seria para dar início, seria mesmo para começar, desenvolver e terminar, e assim começarem, na verdade, as gravações cinematográficas. E falou aqui do Tomás Ferreira, o Tomás esteve cá, e já agora um grande abraço a ele. Ele disse-nos que não existe cinema em Angola. E é costumeiro ouvir isso por parte dele, não é? Não existe cinema em Angola. O que tem a dizer sobre isso? Antes mesmo que responda à questão dos 100 mil dólares. epá, o Tomás Ferreira, o Cota Valda, que a gente tem estado a chamar, eu acho que é um propulsor dessa cena. Então, se ele diz que não há cinema, nós temos que concordar com a tese. Porque para levantar essa tese é porque tem os seus fundamentos. Exatamente. Efetivamente, é uma tese discutível, né? Pois. Porque se a gente olha cinema como tal, seja se a gente olha cinema na perspectiva da indústria, nós não temos. Ok. Isso é um facto. Ok. Mas se olharmos cinema na componente criativa, ok, Audiovisual. o criativo, a componente artística, Ok. claramente que ela existe. Ok. Existe e está a ser feito. Porque eu sempre digo, é preciso olharmos o cinema, né? Cinema, a palavra cinema dentro da sua agência e a sua composição, né? Nós temos que olhar cinema, parte técnica, cinema técnico, né? Cinema artístico, né? E cinema Cultural e o tal. artístico, estou a falar já cultura, estou a Ok. falar etc, por aí fora, né? Essa componente artística. E pronto, cinema, indústria rentável, sustentável. Ok. Que eu estou a falar, entra a distribuição, entra o showbiz, Ok. entra negócio, entra business, entra Pois. tudo. Pois. Embora que na componente técnica também entra, mas aqui nessa parte do business, do próprio negócio, etc., é um pouco mais abrangente. Então, o que se faz aqui em Angola são esses experimentos, que é a parte artística do cinema, é a parte artística da cinematografia. Ok. Então, ali é feito. Ok. Mas, como um todo, Ok. não. Ainda. E isso é uma tese que efetivamente tem várias contrariedades também. Ok.
Porque há atores que dizem, desde o momento que tu tens um argumento, tens uma câmera, tens alguém que representa, Pois. automaticamente estás diante, De estás a cinema. fazer cinema. Ok. Claro, também essa tese concordamos, porque é aquilo que eu estou a dizer. Pois Essa é a é. parte muito artística da cinematografia. Pois é. Yeah. Então, eu acho que nós concordamos com o Tabalta. Ok. Quando diz que não há cinema, concordamos, aceitamos, é uma tese que tem os seus fundamentos, mas também concordamos com aqueles que dizem que há cinema. Ok. Porque Ok. se olharmos nessas perspectivas que eu aqui disse, vamos acabar efetivamente concordando. Ok. Maravilha. Antônio Guimarães, como realizador, o governo angolano tem facilitado as suas produções e já agora vamos entrar naquilo que são estas produções. Sabemos nós que estreou há bem pouco tempo o grande filme, não é? Aquele filme que tanto se clamava por ele, mas o Estado angolano, principalmente o governo local, tem na verdade ajudado, tem influenciado para que as suas realizações sejam credíveis, visíveis por Angola e afora. Eu penso que sim, eu acho que está a falar de António Guimarães, está a falar do Tibi, está a falar do Grande João, entre outros, outro pessoal da equipa com quem eu trabalho, né? Penso que sim. Nós efetivamente não temos muitas queixas, porque quando você fala de apoio, estamos a falar daquilo que efetivamente os órgãos locais fazem para que isso aconteça. Porque apoio como tal, apoio como tal para o crescimento da indústria que é injetar capital. Isso é uma conjuntura nacional. Pois. Isso é um problema. Isso não existe isso. Isso é um problema de conjuntura. Ok, ok, Mas agora, a questão dos acessos, ok, a questão da facilitação da burocracia, quando eu falo da burocracia administrativa, sim, claramente, também seria de má fé, né, se assim não se procedesse. ok. Pelo menos, se já não há dinheiro, pelo menos essa abertura tem de haver, Pois. desde que se respeite os limites daquilo estabelecido por lei, Ok. O que efetivamente. significa o governo angolano tem disponibilizado salas para espetáculos, para eventos, estreias de filmes, tem disponibilizado? Ou, de certo modo, também existe uma exigência por parte do realizador do século? Não, o governo é uma pessoa de bem. Ok, Se falar governo, vamos dizer que sim. Mas agora, quem são as pessoas que estão dentro do governo? São pessoas como nós. ok. Umas sensíveis, outras menos sensíveis. Ok, ok. Que é normal Que é também. normal, pois. Umas ou têm vontade de facilitar as coisas acontecerem, Pois. outras nem estão aí, porque estão ali efetivamente para abraçar aquilo que entendem. Ok. Uns acham que isso é brincadeira, outros acham que isso não é brincadeira, Ok. mas são as pessoas efetivamente que estão todos eles dentro daquilo que se chama governo. Ok. Mas do ponto de vista do governo enquanto instituição, governo enquanto pessoa de bem, a sua função é facilitar mesmo. Ok. E tem facilitado. Claro, pelo menos para mim eu não tenho, Ok, ok. se calhar, muitas situações. Também não tem razão de não. É aquilo que eu disse, não há razão de não facilitar. Ok. Se já não há dinheiro, então. O básico Quem, tem que ser o feito, não é? básico, e o básico, claro, porque aqui o Estado tem essa responsabilidade também, Ok, ok. que é a massificação da cultura, Maravilha. que é efetivamente isso. E falando nisso, estreou há bem pouco tempo o filme Onde Está Deus? O que nos tem a dizer? Qual foi o processo da criação, a produção? Epá, conte-nos essa realidade. Hoje é realidade, embora depois de muito tempo, né? Pois é. Conte-nos essa realidade. O outro está Deus, eu acho que até quando se fala disso é algo que me emociona bastante, porque é dos projetos mais desafiadores que nós, quando eu digo nós, a equipa,
já efetivamente mergulhamos para realizar. O Onde Está Deus não é só um filme, é um propósito de vida, acredito. É um propósito de vida, ele não é só um filme. Ok. E por ser um propósito, tem teve, bem dizer, as suas complicações necessárias, teve o seu trajeto necessário até chegar então o período em que foi apresentado publicamente, mesmo a ser apresentado publicamente também com os seus desafios. Ok. Então, o processo é um processo de 2002, Ok. 2002 não, refaço 2022. Ok. É 2022. 2022. Ok. É um processo de 2022, quando António Guimarães e o Tipi sentaram para poder projetar essa obra, cuja ideia foi efetivamente pensada por mim e trouxe à mesa dos companheiros. Ali nasceu essa grande obra. E de lá os desafios foram como podia ser. Falar de Deus é complexo. Sobretudo falar de Deus na realidade cinematográfica. Eu vou reiterar aqui, o Onde Está Deus é o 11º filme a nível do mundo a trazer Deus na perspectiva dela. Ok. É o 11º filme a nível do Do mundo mundo. mesmo. E o primeiro na realidade africana. Ok. O primeiro. Porque vários diretores, vários realizadores, vários guionistas escusam-se a reescrever obras sobre Deus, sobretudo para cinematografia. Então, nós abraçamos esse desafio porque nós queríamos trazer a nossa abordagem, a nossa perspectiva sobre Deus, daquilo que nós entendemos e daquilo que nós achamos que podíamos levar ao público. Ok. Então, foi nesta necessidade que pensou-se o onde está Deus. E depois de a gente ter pensado o argumento, depois de a gente ter escrito o argumento, então houve necessidade de montar a equipa, de montar o elenco. E o primeiro desafio foi, efetivamente, qual é Pois o é. ator que pudesse dar vida a este personagem? Pois. Deus, Pois. por ser um personagem com muita responsabilidade. Então, quem podia fazer isso? Pois é. Yeah. Então, foi dali em que surgiu uma ideia assim na minha cabeça. Eu acho que numa discussão de equipa, eu, o Tipi, o Grande João, numa discussão de análise do elenco, ou então quando eu disse, pronto, eu acho que o Tomás Ferreira podia fazer Essa. efetivamente bem esse Pois. papel. Pois. Pois. Eu acho que podia encarnar bem isso, podia trazer o resultado nisso. Pois. E pronto, foi ali o processo de como foram surgindo outros personagens. Os Pois. personagens até já estavam, foi então quando surgiu o processo de Exato. seleção do elenco. Colocar a As proposta. propostas, Pois. ligamos, eu liguei para o Cota, como é que é? Epá, nós temos esse desafio. Pois. Tomás Ferreira é pela arte. Pois. Eu acho que ele nasceu pela arte e tem sangue na veia pela arte. Pois. Pois. E quando é uma proposta bem feita, quando ele vê que é uma coisa assim muito bem feita, até porque muito antes de ele ser proposto o personagem, ele também ajudou-nos a consulta do roteiro, Ok. ajudou-nos a fazer essa consultoria, essa assessoria que ele deu no argumento. E pronto, ele achou que efetivamente o argumento era necessário, era interessante e abraçou o projeto. Ok. Tínhamos o ator para fazer a personagem de Deus. Então, quem faria o personagem antagônico? Exatamente. Quem pudesse ser? Pois é. Nelson Nhanga. Yeah, eu acho que o Nelson Nhanga casa bem nesse personagem. Também o contacto, aceita o desafio. E claro, a protagonista. Pois é.
o motivo da obra. Pois. Tipo, na obra, eu acho que a obra estava a ser mesmo desenhada. Não, já não havia outra hipótese. Eu acho que nós entendemos já quem podia efetivamente dar a vida com trabalho nesse personagem, Nathaniel, seria a Carolina Carvalheta. Então, naquele momento, nós tínhamos fechado o trio Ok. que pudessem fazer a história andar. Ok. E depois fomos então arrumando Ok. outros atores em função da necessidade do argumento. Ok. Ali onde surgiu o Alexandre Canganha, o Eurico, a Drica, depois surgiu a Alexa Tomás, depois surgiu a Yara Mosquito, depois surgiu os HDA. Então depois foi surgindo o elenco para completar então aí a história. Foi um projeto muito interessante, Ok. muito desafiador. Pois. Depois surgiu o 73, Ok. e ele na altura ele estava a trabalhar na produção Ok. como produtor executivo. Depois foi surgindo outras pessoas no elenco. Foi uma obra, foi se calhar dos maiores projetos cinematográficos que a gente já dirigiu, que já dirigimos, e com os desafios, porque o filme, a rodagem teve início em outubro de 2022, termina efetivamente em dezembro de 2023, um ano de pós-produção, 23, 24, e o filme Ok. deve sair ainda em 2025. Quer dizer, um ano, faça-me entender, produziram durante um ano, gravaram durante um ano, certo? Exato. 2 anos. E depois estavam ali na questão de edição e na edição. Efetivamente. Um processo longo. Foram 4 anos para que realmente o Onde Está Deus saísse. Sim. Uma obra muito complexa, porque por ser um projeto independente, ele tem muitos desafios. Pois. As condições em que o Onde Está Deus foi rodado não foi das melhores. Ok. E nós queríamos uma obra que atendesse à necessidade do público. Ok. Porque durante este período de 4 anos ou 3 anos, a obra conquistou uma legião de fãs. Exato. E ali a necessidade ia pesando. Ok. Ia pesando. Era olhar ponto a ponto, Pois. detalhe a detalhe. Mas até aqui que a obra saiu. Quer dizer, qualquer obra artística tem as suas insuficiências. Pois. E Onde Está Deus tem as suas insuficiências, como qualquer obra, e sobretudo produzido no independente. Ok. Eu gostaria muito que Onde Está Deus fosse produzido na indústria. Ok. Eu acho que o sonho seria não aquele que o pessoal viu na casa. Mas quer com isso manifestar uma insatisfação por parte do resultado de Onde Está Deus ou manifestar uma insatisfação por parte do público? Né? Prontos, passaram-se 4 anos realizando o filme, produzindo o filme e hoje temos o resultado. Sente-se satisfeito pelo resultado? Faltou mais? Ou como é que é? É assim, eu conheço a obra. O Ok. resultado me satisfaz. Mas eu digo, você quando tem um sonho para construir uma casa, o sonho está aqui. A planta da tua casa, antes de passar para a ideia do arquiteto, está aqui. Pois. Estás a perceber? Certo. Mas pronto, mas você vai construir uma casa em função das necessidades para viver. Mas não é uma casa que esteja mal, não é uma casa que não te conforta. Ok. É uma casa boa para viver. Ok. Mas você tem a casa dos sonhos. Quer dizer, casa boa não é casa dos sonhos. A mesma coisa que aconteceu com os Deus. Eu conheço o sonho, eu tenho o sonho. Ok. Eu conheço a obra. Pois. Por isso que estou a dizer, se a obra fosse produzida na indústria, eu acho que o resultado não seria. Ok, não seria. Não seria, cara. Pois é. Mas a obra foi produzida independente. Certo. O resultado me satisfaz. Pois é. Quando eu olho para a obra, para as insuficiências, me satisfaz. Do nosso É um herói e claramente produzir um filme daquela dimensão na província do Ambo, porque entende-se que Angola é Luanda. E nós temos aqui um herói a realizar, prontos, grandes filmes na província do Ambo. E falando nisso,
Onde é que busca essa força? Onde é que busca essa coragem? Pronto, onde é que busca essa coragem? Será que é a companheira que tem dado, na verdade, o aval ou é uma força divina? Explique isso, por favor. Eu acho que tudo. Acho, acho que tudo. É assim. Nós traçamos um desafio. Que, e aqui eu vou dizer isso de forma muito oficial. Se calhar eu tenho mais uns 5 anos a produzir no álbum. Ok, ok. Produzir no álbum. De forma oficial, atenção, senhoras e senhores. Mais uns 5 anos Ok. a produzir no álbum. Depois disso já não faço nada aqui. Porque era importante fazer isso. Era assim. Estabelecer as bases, não é? Efetivamente. Depois do Tomás Ferreira ter produzido as grandes obras aqui, de ficção, como Angola Chama, Wanda Lemos e por aí fora, Pois é. a província ficou assim mesmo, 30 anos, sem se falar de cinema. Nós quando viemos, havia pessoas a entrarem para o audiovisual, estavam a fazer alguma coisa no audiovisual. Ok. E pronto, tinha na altura, o Tipi estava a fazer o audiovisual e continua a fazer, muito bem até agora. O Porreiro também estava a fazer o audiovisual. O único que estava a fazer alguma coisa ligada ao cinema era o Grande João. Ok. Era o Grande João. Então, fazer um levantamento e tal. Certo. Buscar histórias. Você quando vai entrar para o mercado tem que fazer um levantamento. Exatamente, exatamente. Pronto. Eu acho que essa província tem tudo. Ok. Mas as pessoas não queriam. Não fazer queriam. isso. As pessoas tinham dúvida de fazer isso. Ok. As pessoas estavam resistentes nisso. Eu quando sentei com o Tipi para a gente abraçar esse desafio, porque nós estávamos a fazer o audiovisual, era muito videoclipe na altura, muita direção de vídeo e tal, e por aí fora. Eu disse, pá, nós podíamos fazer mais do que isso. Isso ok, isso é business, isso dá dinheiro, etc. Mas nós podíamos fazer mais do que isso. Nós podíamos atacar um segmento muito sensível que está adormecido na província. E foi dali que em 2013, 12 ou 13 ou 14, não sei, já não me lembro muito bem, nós estávamos a conceber, se calhar, a primeira obra. Ok. A primeira obra, sempre com essa intenção. Eu disse, daqui a 10 anos, nós vamos excitar os jovens no âmbito a fazer isso. Mas depois vamos ter que abandonar. Isso não seria um abuso. Não seria um abuso. Não, porque é assim, eu sou daqueles que entendem que tudo na vida nós temos que fazer para algum propósito. Certo. Nós somos chamados a uma missão. E a nossa missão não foi essa. Ok. Levantar, Trazer, excitar, influenciar, colocar a juventude a fazer. Mas há muitos jovens a entrarem a fazer, muito bom. Eu penso que quando eu vejo a malta agora de Luanda, com sangue a ferver, a vir para o Ambo, o Ambo que não se falava disso para vir fazer, eu sempre digo, estamos no caminho certo, o trabalho foi feito. Efetivamente, a casa está arrumada. Exato. Agora, podemos receber visitas. Podemos receber as pessoas que venham fazer e tal, e alguns vão fazendo e muito bem. Mas o propósito era esse. A casa está arrumada, não há em Angola nesse momento, que não há em Angola movimentos que vão surgindo que não sabem que o Ambo é a segunda depois de Luanda a produzir cinema. Ok. Sim, senhor. Não em grande escala, mas em grande destaque. Ok. Reitero, não em grande escala, mas em grande destaque. Sim, senhora. Não há. Bem, senhoras e senhores, está a ser um programa SAS interessante. Aproveito mais uma vez o momento para partilhar esta programação. Atenção que estamos aqui a falar de cinema. E nós entendemos que para todo indivíduo que sonha em ser ator, em ser atriz, em ser cineasta, esse conteúdo é interessante para si. Agora sim, quanto é que custa produzir uma obra cinematográfica independente em Angola? E principalmente no Ambo, não é? Quanto custa? Esse é muito dinheiro. Estamos a falar de quanto? É assim, os custos em cinema são catalogados por necessidades. Ok. As pessoas não entendem.
O Anjo de Deus, ele tem um orçamento de até 10 milhões. 10 milhões 10 milhões de por ano. kwanzas, As pessoas não pois. percebem. Pois. Não, mas onde é que você tirou esse dinheiro? É. É assim, você quando vai pensar numa obra, existem mapas de orçamentos. Pois. Agora, tu tens orçamento, com meios, pessoas, argumento e tudo, tá. Onde é que vais buscar esse dinheiro? Não, não tens. Não tens. É ali onde está o craquejo. É ali onde se fala entre mestres, ajudantes, os suplentes e etc. Ok? É só ali. Quem está focado, quem não é está. só ali. O orçamento do filme está, mas agora tens dinheiro? Não, não tens 10 milhões. Como é que vais fazer? Pois. Vais dispersar estes 10 milhões em necessidade realizável. O que é necessidade realizável? O que é que o Tito tem? Pois, o Tito tem algo que no nosso orçamento está avaliado em 1 milhão. O Tito, por ser um amigo, pode disponibilizar isso para a rodagem. Pois. Ok. Estás a perceber? Exato. Pode disponibilizar isso para a rodagem. Isso é que as pessoas não percebem. Ok. Vamos diluindo as necessidades em função disso. Dos apoios, do Não, interesse de aqui cada. não é apoio. Aqui não apoio. Quer dizer, eu vou ser o ator. Qual é a componente? Será que Antônio Guimarães solicitou, por exemplo, o Albino Tito? Albino Tito, preciso que disponibilizes a sua casa, por exemplo. Sim. Não é? Pronto, assim, cá entre nós há uma negociação. Se calhar eu participo do filme, na verdade, a pessoa de boa vontade para de facto disponibilizar, assim, como dizem na gíria, for free. Ok. Ou há que se estar no set para disponibilizar alguma coisa. Não, é assim. É troca de favores ou nem por isso? O normal é pagar. Esse é o normal. Ok. Pagar. Se tu não pagas, vais negociar as contrapartidas. Certo. O que é que o título interessa para dar isso? O que é que te interessa? Ok. Quando eu digo, e é aí onde se vê os mestres, os etc., é assim, os projetos independentes, por eles não serem orçamentados, eu entendo que eles trabalham por frequência. Ok. Existe um período que todo mundo está conectado na frequência da obra. É ali onde você tem que aproveitar a rodar. Ok. Momentos que você está no level de fazer essa cena. Uhum. Eu, como estou a dirigir esse projeto, eu tenho que fazer esse mapeamento. Pois. O Tito está na frequência, o João está na frequência, o Bernardo está na frequência, está todo mundo na frequência. Pois. O que é a frequência? É a conexão. É o momento em que nós dois. É o agora. É o momento em que nós dois queremos fazer a mesma coisa. Certo. Mas eu com o meu objetivo e tudo contra o objetivo. Pois. E aí a frequência. Está todo mundo na frequência? Está. Quando tiver todo mundo na frequência, as coisas acontecem. Ok. É tão simples quanto isso. Isso é a esperteza em que a gente faz para quem quer estar no independente. Porque sem orçamento não se faz nada. Pois. Tudo, até movimentar, tu tens que pagar. Ok. Tu tens que pagar. Depois tem a questão de logística, alimentação em si para os atores. Como é que tem sido? Será que os atores também têm, na verdade, ajudado, têm influenciado para que as realizações sejam credíveis, sejam visíveis e não muito cingidas em orçamentos? Efetivamente. Pois. Quando tu tens todos na frequência, Ok. o projeto já não é teu. É vosso. É nosso, né? Já não é meu, é Você nosso. próprio. Ok. A produção quer informar alguma coisa? Ok. Sim. Vamos. Continuamos, sim, pode sim. Ok. Como ia dizer, Sim. quando todo mundo está na frequência, o projeto já não é teu. Pois. É você que vai me ligar para o realizador. Como é? Hoje não vamos gravar. Exato. Consegui a peça. Ok. Já consegui a roupa, já consegui a comida, já consegui isso. Pois Agora, é.
Aqui, os realizadores são diferenciados nestas capacidades. Pois. Fazer com que o projeto esteja na frequência de todo elemento da equipe Ok. e todos se sintam participem, Exato. para que não se fale de orçamentos. Pois. Pois. Não se Pois. fala. Você que vai ligar para o realizador, já consegui isso. Quando não há aquele interesse, é para realizador, não tenho essa vestimenta, não tenho aquilo, não há interesse. Não conectou. Ok, ok. A obra não está. Pois. E também o que é que acontece? A responsabilidade, a forma como tu conduzes as coisas, e já começa na tua vida pessoal, a forma como tu conduzes as coisas, determina muito como as pessoas vão te ver. Ok. As pessoas, quando olham para mim, sabem que esse gajo é responsável. Pois. Ele não vai tirar o Tito da sua casa para ir colocar numa brincadeira como muitos realizadores têm estado a fazer. Pois. Muita gente na aventura disso tem estado a fazer. Pois. Quer dizer, desgasta a imagem das pessoas por coisas. Quer dizer, uma coisa é teu sonho, tá bem, é teu sonho, não é sonho pessoal. Você a convencer as pessoas para o teu sonho, é preciso que tu retribuas. E deves retribuir bem. Certo. Assim como as pessoas estiveram na sala, epá, o filme tem dificuldade, mas. Yeah, 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 yeah. Não, dá. Yeah. Eu me vi, Ok, pô, pois lá, é. lá, aquela cena, assim, só fiz, só bem, não, aquela É cena. interessante. Estás a entender? Pois. É efetivamente isso. Ok. Yeah. E falando de ver-se na tela, resultado, satisfação, de forma particular, sente-se satisfeito pela realidade do onde está Deus? E como é que observas a satisfação do público, né? Os recepcionistas? O filme foi bem recebido? Faltou mais? Foi de facto muito bem recebido pelo público. E nesse momento o que a gente está à espera é a crítica especializada também, que nos interessa. A crítica especializada são pessoas com alguma experiência Ok. na cinematografia, na arte, e a gente já vai recebendo algum feedback. Ok. E o feedback também tem sido positivo. Olha, a coisa está boa, mas aquela cena, aquele detalhe, Pois. aquele ator, aquele som, aquela peça, pudesse, enfim, Ok. resolver. Então, este feedback, na verdade, é confortável. Ok. O difícil é quando se tem a crítica toda a desfavor, efetivamente, da obra. Exato. Porque o público engaja-se nas emoções. Pois. E o filme Onde Está Deus, em termos de. É um filme aqui no pico. São 120 minutos, rodou os 120 minutos e as pessoas pensaram que assistiram um filme de 15 minutos. Pois. Porque está lá. Mas quem vê, quem segue as emoções, segue. Certo. Mas a crítica especializada são as pessoas que vão acompanhar a emoção, vão acompanhar a técnica, vão acompanhar isto. E já temos estado a receber essas reações da crítica especializada. Maravilha. Mas nós estamos efetivamente felizes pela obra, durou o tempo que durou, mas o resultado nos satisfaz e vamos continuar a trabalhar. Ok. Continuar a trabalhar, mora lá capinar, como costumo dizer. E já agora, qual é a pretensão do Onde Está Deus? Onde é que queres chegar com essa produção? Falou-nos cá da quantidade cinematográfica em Angola e, de certo modo, para atingir outros meandros a nível do mundo, precisamos mesmo de qualidade. Assim sendo, qual é a pretensão com Onde Está Deus? Olha, o Onde Está Deus cumpriu os requisitos internacionalmente aceitos para um filme independente. Ok. Para chegar em grandes palcos. E vai chegar. E vai chegar. Porque assim, as pessoas vão dizer, ok, as pessoas sabem os filmes produzidos para a indústria, na indústria. Sabem. Produzem para a indústria. E também os especialistas sabem os filmes que são produzidos independentes. Ok. E para quem sabe, os grandes catálogos, as grandes referências de streaming, de plataformas de streaming, têm catálogos para filmes de produção independentes. Ok. E sobretudo de origem africana. Ok. Então, é nessa luta. É nessa luta em que, sem aqui muitos detalhes, mas a obra vai chegar além daquilo que as pessoas... Pensa-se aqui em uma Netflix ou nem por isso? Isso é óbvio. Ok. Isso seria óbvio. Ok. Que a luta é esta. Ok. E o filme demorou efetivamente por conta desses Ok, elementos ok. também.
Pois demora é. por conta desse elemento. Ok. Como eu disse, a obra tem requisitos, cumpriu os requisitos necessários como a obra produzida no independente devia cumprir. Ok. Yeah. Sim, senhor. O argumento está, Ok. A o qualidade elenco está. está, a cinematografia está, o som é aceitável. Hum. Então, eu acho que tem fruto que tem. Ok, maravilha. Estamos a terminar com a nossa programação, mas atenção que se dependesse de mim ficávamos aqui a noite toda, o dia todo, a matina toda a conversar. Entretanto, fale-me um pouquinho da dupla Timão e Pumba. Tipi e Guimarães. Fale-me dessa dupla. Eu acho que as Dos pessoas. Burões, atenção, dos Burões, aqueles que fazem acontecer o audiovisual, o cinema em Angola, particularmente na província do Huambo. Não se fala de cinema sem falar de Guimarães e Tipi. Sim, eu acho que o público conhece, o público sabe. Essa dupla é a dupla que vai continuar. Pronto, o Tipi para mim é um irmão que a vida deu-nos, deu-me. Eu acho que há uma frequência muito grande, porque eu se conecto com frequência. Só das pessoas no amo. A minha senhora sabe, eu não tenho amigos mesmo. Eu, assim mesmo na lista é dois. Pois, O Tipi, ok, o Serrote da TPA. ok, Já. ok. Quer dizer, o resto são as pessoas com quem a gente convive. Ok, são conhecidos. Essas são as pessoas que a gente convive. Então, os projetos, além desse, estamos agora a encaminhar esse projeto. Ok, Vamos depois pagar no outro projeto, pois, etc, etc. Claro, o Tipi e António Guimarães trabalham em projeto cinematográfico, mas efetivamente nós temos coisas muito separadas, muito distintas, que cada um efetivamente faz, além pois, desse business que ok, efetivamente a gente vai fazendo ano após ano. ok. Então, Pois é. yeah, Há uma pergunta que eu não fiz. Prontos, falou cá das dificuldades financeiras a nível da produção cinematográfica, mas a nível de produção, gasta-se mais, não ganha-se alguma coisa para para que de facto continuemos a produzir, ou vou mais além, até porque o nosso tema fala do futuro do cinema, formação, financiamento e visibilidade. sim, Ok? Financiamento, já sabemos que não é dos melhores, sim. não é? Mas será que consegue-se algum bocado com a produção, com a visibilidade que o Onde Está Deus, por exemplo, deu, ou só sai mesmo, não entra nada. Olha, nós temos um dilema, nós não fizemos nada por acaso. Se for para perder tempo, perdemos tempo a cuidar da família. Boa. Estás a Ok, perceber? Então, que não é perca de tempo, né? É um investimento. certo. Prefiro investir tempo na família. Portanto, claro, tem que ter algum retorno. É Ok, aquilo que eu digo sempre. Qualquer produto bem feito tem ok, sempre retorno. ok. O segredo é fazer bem. Vai fazer bem. Sim, senhora, Se sim, agora não senhora. faz bem, é qualquer outro produto, uma bolacha mal feita, Yeah. não vende. Ok, Então, se você faz alguma coisa bem, consegues tirar, não efetivamente, se calhar um investimento, aquilo que vocês investiram, mas alguma coisa alguma vai coisa sair. para contar a história. E efetivamente o Onde Está Deus é uma obra que vai dar alguma coisa. Ok, Vai dar ok. alguma coisa. Pois é, Não só para os realizadores, mas também para os atores vai dar alguma coisa. ok. Vamos agora entrar para o processo da comercialização do filme e efetivamente vai dar algum rendimento, porque nós temos um plano de venda do filme. Não Ok. é? O filme foi pensado desde o início, por isso é que tem o barulho que tem Ok. o eco que tem, não é por acaso. Pois. Não é por acaso que pronto, o filme desde o momento que desde as preparações é o filme que já estava a ser falado. Ok. Então vai dar alguma coisa. E essa Sim, alguma senhora. coisa vai chegar aqui também no podcast, né? Oh, maravilha. Maravilha, maravilha. Bem, Olha, falou-nos da sua parceira. Trabalha com a sua parceira, com a sua esposa. Como é que é trabalhar com a esposa? Como é que é trabalhar com a cara metade? Hã? E sabemos que esse ramo de cinematografia, cultura, arte não é fácil. Não é? Como é que tem conciliado isso? eu acho que ser mesmo cultura é arte, acho que é o que devia ser. Tudo na vida é base dos limites. Ok, Tu tem que ter limites na vida. As pessoas às vezes
as coisas não funcionam só porque não há limites. Ok. Respeitar o limite, Exato. respeitar o espaço das pessoas. Eu não sou conselheiro matrimonial, mas tipo, eu digo que em termos mais do que parceiro, tem uma equipa. Ok. Nós sabemos quando é que estamos a trabalhar e Pois quando é que a gente está efetivamente a ver o nosso lado, a nossa família, os nossos problemas pessoais. Eu acho que o que importa aqui, como os casais os que trabalham no mesmo segmento, devem efetivamente respeitar os limites. Quando não há respeito dos limites, eu acho que, mesmo que não trabalharem no mesmo ramo, no mesmo segmento, acho que nada funciona. E Bem assim. mais do que isso é a vontade de querer, porque as pessoas também não. Ok. Quem não quer, quando as pessoas não estão comprometidas Pois, no pois. relacionamento, acho que mesmo se Deus fazer milagre, o diabo sabota tudo. Então é mais ou Conforme menos diz isso. o meu produtor, o meu diretor, digo, quando não és focado até a água até atrapalha, né? Atrapalha, os Pois que é, despista, etc. pois Mais ou é, menos pois isso. é. Tá Mas bem. quando há vontade de querer, Certo, relacionamento é compromisso a dois. Eu quero, você quer. certo, Às certo. vezes é frequência, eu falo muito de frequência, né? Pois, Tudo é pois. É frequência. frequência, é energia. Você pode estar num game, se não tiver frequência, não dá. Tipo, você está aqui, a frequência está alta, está embaixo, Pois, não pois. funciona. Não funciona, não Funciona tudo funciona. frequência. Maravilha, maravilha. Yeah, yeah, Bem, yeah. estamos a fechar. A minha produção está sempre aqui a assinar o time, mas atenção, Atenção. atenção, produção. Nós temos aqui Antônio Guimarães, o realizador do século. Não, não são todos os dias que se tem esse grande homem aqui no nosso painel. Atenção, jogada. Yeah. Prontos, última questão. Já pensou em desistir do cinema? Epá, eu acho. Já tentei não começar, mas desisti nunca. Ok. Ok, ok. Ok, Já ok. tentei não Não começar, começar. mas desisti nunca. Nunca. Isso implica dizer desde o momento que a gente iniciou, Pode. É só sair, continuar. sair, sair, Maravilha. né? Então, diz que já tenho 5 anos, já não vou fazer mais nada por vício Pode. também. Ok. Tem que Vai, fazer. vai para Luanda, vai para outras Não, eu, realidades, ou fica descansado. Já fiz, eu, já. eu acho que Vai também deixar para para a eu esposa. acho, acho também para Luanda não. Eu acho, existem aquelas províncias que se calhar Ok, também precisam dessa ok, consolidação. Precisamos incitar. ok, ok. Talvez a nossa missão é mesmo. Nossa missão sobre Exato. cinema é isso, né? Pois, pois, Despertar, incitar pois. aquelas províncias que o movimento cinematográfico está muito lento, Certo, está certo, muito calmo. Incitar, tal como fizemos aqui, vamos citar outras localidades certo, também. certo. Eu acho que essa é a nossa missão. Tá bem, tá bem. Isso Tá é. bem. António Guimarães, muito obrigado. Eu já volto para si. Enquanto isso, mais uma vez, vacinar o internauta que está ligeiramente acompanhando essa programação e não deixe de acompanhar. Nós, todos os dias, aprimoramos o conhecimento. Tem-se dito, conhecimento é poder, mas nós entendemos que a aplicabilidade dele, sim, é poder. Nós estivemos aqui ou estamos ainda com António Guimarães a falar de cinema e claramente existem vários desafios, quer por parte do governo local, quer por parte dos cineastas, realizadores, atores e não só. Se for o seu sonho, não desista, ok? Não é fácil, claramente, mas não é impossível. Odonto Pharma, nossa parceira, cuida da saúde oral, a boca, dentes e por aí fora. Constituição, mentes livres. Ler não dá sono, dá sonhos, tal como costumo dizer. Então, aperte na leitura, invista no conhecimento. Temos também o ponto de vista, uma das ramificações do Educast, da educação que realmente coloca o conhecimento em movimento. António Guimarães, faltou dizer alguma coisa? Esteja à vontade. Esteja à vontade para saudar o pessoal que nos acompanha, mandar aquele abraço afável aos seus seguidores. Sabemos que tem um leque de seguidores que estão incansavelmente à espera de resultados por parte do realizador do século. E para terminar, vai justificar o porquê desse adjetivo, realizador do século, não é? Da última, pronto, é assim. Realizador do século. Não sei. Não sei, já nem lembro onde é que saiu isso. Eu sei que está aí, E pronto, ficou. Ok. e ficou, mas pronto, eu acho que tudo tem alguma pretensão. Pois. Se é uma alcunha que surgiu, eu acho que eu estou com compromisso de honrar
isto. Não que necessariamente a gente vai fazer um século, né? Mas nós vamos fazer obras que efetivamente poderão perdurar na mente das pessoas Ok, durante um século ou mais. ok. Então, eu acho que o Arcunha surge efetivamente nisso, deixar alguma coisa, alguma obra que possa marcar gerações após gerações. Pois. Portanto, eu acho que é isso. Ao pessoal que acompanha o movimento, as pessoas falam sempre de movimento, as pessoas que acompanham o cinema, as artes, eu acho que devem continuar a abraçar os artistas, devem continuar a apoiar. Eu acho que os apoios devem vir de todas as formas. Só o facto de aparecerem aqui, agradecer as pessoas que apareceram em massa na estreia do Onde Está Deus, eu acho que esse é o contributo necessário que nós estamos a precisar. São os apoios necessários que a gente precisa. O pessoal abraçar a obra, o pessoal abraçar a produção, o pessoal abraçar. E efetivamente é este agradecimento que eu tenho por vós. Continuem, quer as críticas, quer os elogios nós precisamos para continuarmos a melhorar todos os dias. Aqui deixar também um apelo que o AMBO já tem a Associação Provincial de Cinema e Audiovisual e nós estamos efetivamente abraçados, estamos abertos para abraçar, orientar, aconselhar, dirigir, facilitar todos aqueles fazedores dessa boa arte. Capacitar também, estamos aqui efetivamente para abraçar todos estes projetos ali no âmbito da Associação Provincial de Cinema e Audiovisual. No entanto, eu acho que há um movimento muito grande no audiovisual na província a crescer, há um movimento muito grande no cinema a crescer, então precisam ser efetivamente abraçados para continuarem a fazer do âmbito a cidade e a banda do cinema. Pois. Que a ideia é transformar o AMBO na capital de cinema e os passos já estão a ser dados, eu acho, com mais empenho das pessoas, mais encorajamento, mais abraço de todos, é possível fazer isso. Os abraços vão para toda a equipa, de onde está Deus mesmo, para toda a produção que trabalhou neste projeto, o Tipi, o Grande João, o Pi Incrível, o elenco, o Tomás Ferreira, a Karina Carvalhada, o Nelson Nhanga, o Rodrigo Eurico, a Adrica, Alexandre Canhenha, o Mestre Aníbal, toda a malta que sexta-feira, é muitos nomes de pessoas, os parceiros que apoiaram essa grande estreia. E deixar aqui a reiterar uma pessoa muito importante também, o Antônio Bambi, o nosso CEO, um big abraço. O que só aparece na hora do pânico, quando a gente está mal, e surge. Ok. 73D, isso aqui já é dispensável, infalível. Então, estão todos abraçados e esperem a obra nas salas. Aqueles que já assistiram à obra, façam os comentários nas redes sociais, deixem a vossa opinião, porque a vossa opinião é efetivamente importante. E todos aqueles que estão a fazer o cinema no AMBO, façam com dignidade, respeitem os espaços das pessoas, respeitem os limites. Nós queremos os produtores, os diretores, de facto unidos. Nós queremos uma arte feita com respeito, com dignidade, sem sabotagem, sem absolutamente interferência de nada. Porque as pessoas às vezes têm esse problema de criarem problema e pessoas que já estão com problema, porque o realizador do sexo, o meu problema com o cinema é com o Estado, já não é com um outro produtor que também está a sofrer. Eu devo a esse produtor continuar a incentivar e dar o meu apoio total. Então eu acho que assim estaríamos a fazer a Wambo, a banda de cinema. Sim, senhora. E claramente, onde está Deus? Onde está Deus? Essa é a pergunta que fica no ar, não é? Se quer ver a ser respondida essa questão, é simplesmente seguir as redes sociais de António Guimarães. Por acaso eu estive na estreia.
foi emblemático, foi na verdade sustentável e pronto, queremos mais produções. Tem 5 anos no cinema local. Durante esse tempo queremos mais produções, não é? Queremos mais produções. Bem, agora sim estamos em condições de, na verdade, culminar com esta programação. De forma especial, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo António convite, a Guimarães. produção, a F Estúdio, grande parceiro, Viva! aqui a Educa, Pois. todo o pessoal que trabalhou hoje aqui no estúdio, Sim, então estão senhor. todos abraçados. Muito obrigado pelo convite. Viva, viva. Yeah. Bem, caro internauta, gratificar e esteja sempre conosco, até porque quem aprende não depende. Eu sou Albino Tito, especialista em comunicação e, claro, o apresentador do Educast, o único programa que coloca o conhecimento à disposição de todos. Estamos juntos, até depois do fim. Aquele abraço bem forte. Estamos juntos.